essa derrota, né, pelo placar de 2-1. E além disso, eu gostaria que você fizesse também uma análise da sua mexida ali no segundo tempo. Quando você sacou o Ronald e o Janderson, você colocou o Toró e também colocou o André Luiz. E você conseguiu fazer com que o Atlético passasse a ter mais posse de bola, melhorou taticamente e também tecnicamente. Até o André Luiz entrou e quase marca um golaço com um chute na trave. Essa modificação tática, com a entrada do André Luiz, um jogador que deixa de ser mais de velocidade para ser mais de criação e finalização, pode ser o que o Atlético precisa no jogo da próxima semana para reverter essa desvantagem que acabou tendo nesse jogo de hoje? Boa noite, Pedro Henrique Geninho da Band News FM. Barroca. Boa noite a todos aí. Foi um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado. Na minha visão, o Atlético teve uma postura muito boa no jogo. Já no primeiro tempo, um jogo bastante estudado, um jogo bastante tático. Nenhuma das duas equipes dando muita oportunidade para a outra. A gente ainda teve uma oportunidade com o Arthur no primeiro tempo. Eles tiveram também numa jogada de escanteio. O Fernando fez uma grande defesa. E aí sofremos um gol muito cedo no segundo tempo. Precisamos fazer as mexidas para buscar o empate. A equipe teve uma postura muito boa, muito agressiva, buscou o resultado de empate, criou diversas oportunidades. Infelizmente sofremos um gol no final, mas o jogo, o embate com o Atlético Paranaense é um embate de 180 minutos e a gente vai precisar reverter esse cenário em Goiânia. Sobre as mexidas, concordo, acho que o André, o Toró entraram bem no jogo. Eu tenho usado todo o grupo, sequência de jogos muito pesado, calendário muito apertado, todos os jogadores em algum momento tendo oportunidades, e eu tenho muita confiança em todos os jogadores no momento que precisar utilizá-los. Hoje os jogadores que entraram realmente contribuíram para uma melhora coletiva e individual da equipe. Então saio bastante satisfeito com esse cenário e com a expectativa da gente poder reverter esse cenário lá em Goiânia. Barroca, Jânio, do Jornal Popular, boa noite. E agora o Atlético vai para 2 jogos em casa, né? Volta a ser mandante depois desse giro de 3 jogos. Domingo contra o América, pelo Brasileiro. Uma vitória deixa o Atlético numa posição muito boa. E na quarta-feira, esse jogo decisivo com o Atlético Paranaense. Como fazer para que o Atlético volte a ser aquele time caseiro, forte no Antônio Ascioli? Boa noite. Boa noite. A sequência é muito pesada, a gente está vindo aí de 3 jogos fora de casa. Vamos fazer uma viagem para retornar a Goiânia, muito pouco tempo para treinar, para recuperar os jogadores. Então a gente está tendo que viver realmente o dia a dia. Perdemos aí o Marlon para essa partida de hoje. Então a gente vai fazer toda a revisão médica, chegar em Goiânia, os jogadores vão treinar. A gente já treinou hoje no pós-jogo. Os jogadores vão treinar, a gente vai ver quais são os jogadores que estão nas suas melhores condições para poder pensar primeiro no América, que tem um treinador muito bom, que é o Mancini, e a gente precisa de um bom resultado contra o América em casa, para aí sim depois pensar no jogo de volta contra o Atlético. Boa noite, Barroca, Natália Freitas da Rádio Sagres. Barroca, eu queria saber de você sobre a marcação pelas laterais. Se as suas opções hoje por Ronald e Janderson vêm sendo muito mais pela recomposição que os dois conseguem fazer do que propriamente como opções ofensivas? Não, acho que Janderson e Ronald são jogadores com boa velocidade, boa capacidade de desequilíbrio individual. O Janderson fez uma grande partida contra o Santos. Achei que o Janderson jogou muito bem, o Ronald contribuiu muito. O Ronald é um jogador que, além de velocidade, é um jogador que contribui muito na parte tática, na recomposição. E a gente tem aí o André, a gente tem o Toró, a gente tem o Arnaldo, que pode fazer ali um jogador com uma experiência muito boa. Como eu falei anteriormente, eu tenho muita confiança em todos os jogadores do elenco. Tenho utilizado todos com o máximo de confiança, porque na maior parte do tempo que eu estou aqui, eles sempre deram resposta, sempre se dedicaram muito. E vai continuar sendo dessa forma. Vamos estudar jogo a jogo. Vão ter jogos que vai ser importante ter mais a bola, vão ter jogos que vai precisar mais atacar o espaço, vai ter jogo que vamos precisar que os nossos pontas recomponham mais, e a gente tem essas peças e vai usar todas elas aí de acordo com a nossa necessidade. Arthur Magalhães.
Professor Eduardo Barroca, me ouve bem? Sim. Perfeitamente, professor. Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Eu estava falando assim, foi um jogaço isso aí, todos nós acompanhamos. E quando o Atlético empatou o jogo, que até antes da partida o Dudu, em coletivo, falou, talvez um empate, uma vitória já fica de bom tamanho, porque o que importa é a classificação. Quando o Atlético empatou o jogo, poderia talvez ter priorizado o empate, recuado o time ali naquele momento? Não foi tarde demais na hora que recuou, professor? Bem, o Dudu falou bem, o que vai importar no final é a classificação. Acredito que não, o jogo estava bastante equilibrado, a gente teve oportunidade de gol, assim como o Atlético teve, mas o Atlético foi eficaz aí na oportunidade que teve. Depois a gente ainda, mesmo com pouco tempo restante, lutou, pressionou. O Atlético fez uma linha de 5, depois a gente teve algumas dificuldades, mas tivemos ali no final uma falta do Arnaldo, tivemos oportunidade, lutamos muito. Espero que a gente agora no jogo de Goiânia consiga reverter esse resultado adverso na primeira parte aí desse confronto de duas pernas. Boa noite, Barroca. Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, nesses últimos jogos a gente tem visto boas participações do André Luiz, né? Ele que, quando chegou no Atlético, até demorou um pouco por conta de forma física, ficou um tempo para poder estrear, começou a jogar e agora está tendo uma sequência, mas está ficando muito no banco. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas participações dele hoje, pelo menos na minha visão, fez mais um bom jogo, e se você tem visto com naturalidade a possibilidade dele ser titular, quem sabe em breve. O André, antes do jogo do Santos, ele vinha numa sequência até grande como titular da equipe, em alguns momentos como ponta, em alguns momentos como centroavante, em alguns momentos como segundo atacante. É um jogador importante do nosso elenco, é um jogador com boa experiência e está dentro da competição interna com o Zé Roberto, com o Lucão, com o Toró, com o Arthur, com o Janderson, com o Ronald. A gente tem utilizado todos eles de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a demanda da nossa equipe, do adversário, do momento da competição. E o André é um jogador realmente, como você falou muito bem, importante e que vai ajudar muito ainda a gente dentro dessa temporada. Professor Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. O resultado positivo não veio, né? O Atlético perdeu por 2-1 aí para o Atlético Paranaense. E num jogo parecido em alguns fatos, como aquele que foi do Campeonato Brasileiro, né? Mais um gol de cruzamento, assim como foi no Brasileiro, de bola levantada para dentro da área. Num momento em que o Atlético estava bem no jogo, mais uma vez voltou a perder um gol feito, né, praticamente, aquela vez com o Natanael, hoje foi com o Zé Roberto, e aí no final o Atlético saiu derrotado. Sinal de que o time não aprendeu a lição, pelo menos, daquele jogo do Campeonato Brasileiro, por conta das circunstâncias que foram praticamente as mesmas? Não, eu entendo que não. O Atlético Paranaense ele tem um jogo de cruzamento, de imposição, de preenchimento de área muito forte. É característica da equipe deles. Eles chegam na área muitas vezes com 4, 5 jogadores, tanto o Nicolas como o Marcinho, jogadores com cruzamentos muito bons. O Nicão, quando joga com a perna invertida, Vitinho, jogadores também cruzam muito bem. E acho que a nossa equipe se portou bem dentro desse cenário. O Atlético Paranaense teve méritos nos seus gols e cabe a gente aproveitar as coisas boas que essa partida deixou. A gente não pode deixar de ressaltar que essa partida tiveram muitos momentos e muitos pontos positivos que a gente precisa levar já para o próximo jogo contra o América. E no jogo de volta é um novo jogo em casa, a gente vai precisar realmente ajustar algumas coisas, se impor, mas eu prefiro ficar sempre com os pontos positivos que a gente precisa levar para o próximo jogo aí da segunda perna do confronto da Copa do Brasil.